Isso aqui me lembrou de uma coisa que eu queria falar com vocês, acho que é um bom assunto pra gente comentar, que é o nosso Dream Team seria Loud e Red, certo? Certo. Que time é melhor? Aquela Red que foi pra MSI pro Mundial ou essa Loud que foi pra MSI Mundial? Eu É acho pra que MSI essa Loud agora. tem mais qualidade. Essa Loud Eu acho que Eu acho que é um time mais sólido, menos com o Felipe. eu Ué, Você sabe mais o concordo, que velho. esperar deles. E sabe acredito uma assim. coisa que Concordo. assim, eu ainda sou crítico da. Vou ser menos, porque pelo que eu entendi, eles vão mudar. Mas eu entendo pra caramba o valor do Coelho, por exemplo. Só que a estrutura de comissão técnica e análise de dados que a Loud montou em cima do time deles é muito grande, cara. Sabe que Uhum. foi uma coisa que eu questionei pro, pro Belzi, né? E ele fugiu da minha pergunta. E eu não quis insistir porque. Na coletiva, né? Eu vi. Porque senão eu ia tomar mais tempo, assim. Só que eu queria muito ver o louro dele, assim, saca? O Galf vai entender, porque, tipo, o que eu falei pro Belzi, a minha pergunta foi, tipo assim, ó, eu entendo que, pô, é uma vitória de todo o time, etc. Só que o Belzi foi um cara que, quando a Loud começou mal no split, massacraram ele. Uhum. A comunidade massacrou o Belzi. E aí começaram a ganhar, ninguém falou do Belzi. Saca? Mas Tipo, e ele pega treinador é isso aí. e ele pega um time onde é muito difícil você ressaltar o coach ali, sendo que poderiam falar que ele é um engenheiro de obra pronta. Óbvio que se Hum. você pegar os 5 jogadores que você tem, você vai ser campeão. E aí é lose-lose, né? Porque se ele começa ganhando, o time estava pronto. Se começa É. perdendo, a culpa é dele. É um trabalho ingrato. Entendeu? Exato, saca? Então a pergunta que eu fiz pro Belzi, que ele fugiu com classe dela, né, foi tipo, cara, me fala como é que foi sabe, esse crescimento, o que influenciou na sua carreira? Qual que é o sentimento que você tem? Sabe, ter sido bullshitado, agora você tá sendo campeão, saca? E os jogadores estão falando que você tem uma parte muito boa nisso, saca? E ele escapou falando, não, é porque o time é muito bom, porque os jogadores me receberam muito bem. Eu sei disso, saca? Só que eu queria ver ele falando sobre ele, O que entendeu? você acha que você E não fez é- de bom, né? e Tipo não isso. é ele ser ególatra ele responder essa minha pergunta, porque ele tem um valor muito grande ali, e ele não acabou não respondendo, mas depois, numa outra pergunta que o correspondente fez, né, o Sérgio, um belo follow-up, diga-se de passagem, ele falou, tipo, pô, então cita um pouquinho mais sobre a sua comissão técnica, porque ele É. não estava confortável em falar dele. E aí ele Inclusive, falou de toda a E aí galera. ele comenta do Chaquin, que inclusive era da Red, era jogador da Red. Chaquin Cefs, e eu esqueci o nome Ceps já foi jogador da NTZ também. da menina. Deixa eu Ele pegar pra falou, não eu fazer lembro que ela falou que era injustiça analista de dados deles, né? aqui. A menina. Analista de dados. Vai Começa com procurando M, eu aí. esqueci o nome dela. Mestra, acho. Uma coisa assim, enfim. Você acha aí pra gente enquanto Palestra e mestra? Era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas acha pra gente aí, acho importante a gente falar o nome dela também, né? importante, vamos colocar aqui. E eu acho bem legal que ele comenta assim, que ele falou assim, cara, a gente não é uma comissão muito boa em lidar com pessoas. Ele fala que isso ele deixa meio que por parte dos jogadores, acho que eles se viram bem. Ele fala que nós somos tipo, 4 pessoas muito nerd do jogo. A gente gosta de número, a gente sabe que é bom por conta disso, disso, daquilo. E aquela parada que entra num assunto que estava sendo bem comentado na região, aqui no Brasil recentemente, que é a parada da build errada. Certo. E você vai ver que a Loud é um time que não costuma errar muito a build, assim. E Se tem muitas teve- pessoas pensando a respeito do que você deve fazer. e são caras que são muito entusiastas dessa parada. Uhum. E parece que o time da Loud, os jogadores em si, são pessoas que ouvem, sabe? Eu acho isso legal. Sim, sim. Eu conversei com o Hypno esses dias, que já foi coach do Robô na época da Loud, né? O Hypno que tá na Cade agora. Ele falou que o Robô ele é um cara que, assim, quando você passa uma informação pra ele que é muito número, ele fala, que número, eu acredito na magia. Só que passa 2G, ele tá fazendo o que você falou. Mítica. Uhum. Entendeu? Mítica. Isso. Mítica. Pronto. Então, ele tá fazendo o que você falou. Então, ele ouviu, ele guardou a informação, ele pode não assumir na hora, mas ele vai te fazer a parada. Eu acho isso Justo. bem importante, assim. Porque são poucos times no mundo que levam isso bem a sério, sabe? De fazer a build matematicamente mais correta. E teve uma entrevista que eu fiz com o Tim, foi no começo desse split, não lembro depois de que jogo que foi. E eu falei, pô, Tim, você jogou muito bem, acho que ele tava de Lissandra, se eu não me engano. Eu falei, sua Lissandra foi muito boa, não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, foi bom mesmo, mas eu errei na build aqui, se eu tivesse feito esse item, esse jogo tinha acabado 5 minutos antes, tá ligado? Então Uhum. eles dão muita atenção a esse negócio, assim, achei que me marcou essa resposta nessa parada. Eles falaram que eles são muito nerd de número, de build, essas coisas assim. Sim. Sobre a pergunta que você comentou, eu acho que isso é algo que os treinadores deveriam aprender a fazer mais. Você deu toda a oportunidade, deu todo o espaço para ele poder falar um pouco do trabalho dele, mas, cara, na nossa profissão, a gente aprende uns com os outros, até, sabe, até o mercado meio que ensina pra gente, assim, que o mérito é dos jogadores e você tem que fazer o possível pra se retirar e deixar quem deveria brilhar, brilhar. Que realmente são os jogadores. Mano, quem joga é o jogador. Em todo esporte é Certo? assim. Exato. Mas você também tem o seu mérito, você também teve a sua importância naquele título. Então, pouco espaço que você tem, uma pergunta da coletiva foi direcionada ao treinador. Imagino
outras 15, 16 tenham sido direcionadas aos jogadores, Tava né? tudo bem ele falar um pouquinho, Tava tudo né? bem, Tava ele poder tudo falar bem. assim, cara, eu acho que eu contribuí nisso, eu acho que isso aqui a gente conseguiu fazer muito bem, a nossa comissão é muito boa para estudar números, etc. A gente pode, a gente conseguiu agir dessa forma aqui e direcionar melhor os nossos jogadores. Eu acho que não tem problema nenhum ele falar isso, eu acho que é algo que, inclusive, os treinadores deveriam aprender a fazer melhor. Até Cara, acho muito ele- bom é, você tipo, trazer isso à tona. Eu Ele poderia entendo que você muito de tudo bem. que você tá falando, você tá colocando que os jogadores e a comissão também fez a parte delas, mas eu quero ver a sua, tá Ele ligado? poderia simplesmente falar assim, cara, o meu ponto forte foi conseguir trazer todas as informações pros jogadores. Poderia ser só isso. Tava ótimo já. saca? Tipo, E o Entendeu? que por si só já é um Já é, baita de um trabalho. Você é um saber baita de um trabalho. mastigar a parada e entregar é muito bom já. Porque se você tem um grupo que é muito forte nas mãos, que é campeão, etc., como é que você consegue fazer esse grupo melhorar? Você precisa ensinar macro pra Loud? Você precisa ensinar macro pro Cells? E Eu outra, acho você pouco nunca, provável, É, sabe? exato. você nunca vai ensinar um jogador que é muito bom o coach não vai ensinar o cara, velho. Tá É, ligado? O jogador vai aprender sozinho ou ele já vai saber. Eu O coach tem concordo. que ajudar, tem que ensinar o cara a aprender. exato. É. Direcionar o cara Ter pra, pro armas, caminho ter certo. ferramentas pra Exatamente. eles, né? A Stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até R$5.000. É só você criar sua conta, usar o cupom mais200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake.